São 18 horas em Piracicaba, direto aqui dos estúdios da TV Metropolitana. Essa é a TV que mais cresce em Piracicaba e toda a região. Aqui o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses caras são os jornalistas responsáveis aqui da TV, levando sempre a informação com a velocidade e a veracidade que você merece. É por isso que a TV Metropolitana realmente é a TV que mais cresce aqui na nossa cidade e em toda a região. Olha, que orgulho e que honra fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantini e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Hoje a bancada tá recheada aqui, a bancada tá pesada, tirando eu que sou gordinho, a rapaziada aqui é de peso. Eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos, né, que o futebol e a vida me proporcionou, que gostam de falar de futebol e que gostam de estar batendo papo sempre, trazendo novidades e informações desse esporte que é maravilhoso. Hoje, estreando aqui no Passe de Letra, temos a presença de Zé Oliveira, ele que é proprietário da Auditec, amante do futebol, palmeirense roxo, né, Zé? Nunca, boa noite, seja bem-vindo. Nunca. São Paulino roxo. Tricolor. Gosta de provocar, né, cara? Boa noite, Tarantini. Boa noite, Marcão. Boa noite. Um prazer estar aqui. Recebi vários convites seu. Sim. Daí Demorou, hein? Daí recebi uma intimação do sócio aqui. E Então agora resolver tem que... vir, né? Quem tem juízo obedece, sim, né? quem manda pode, Quem né? manda pode. Então, vim, o maior prazer estar com vocês. Vamos bater um papo gostoso. Sim, vamos passar uma hora agradável. Vamos sim, com certeza. É um Tá prazer certo. estar aqui e agradeço o convite. Tá certo. Junto também ele, que já não é mais estreante, já debutou aqui no Passe de Letra, nosso querido amigo Marcão da Pavink, ele que tá envolvido em tudo que acontece aqui em Piracicaba, no esporte amador, no 15 de Piracicaba, em todos os lugares, sempre apoiando e incentivando também todos os veículos de comunicação. Isso que é importante de falar, ele dá a oportunidade para que a gente consiga levar até você essa informação. Então, realmente a gente tem que agradecer muito ao Zé e ao Marcão pela parceria e oportunidade. Marcão, boa noite, seja bem-vindo. Esse sim é São Paulino, rapaz. Boa noite, Tarantino. São Paulino, lógico. Boa noite a todos. Conseguimos trazer o chefe hoje, hein? Hoje foi difícil, cara. Mas esse homem não é fácil, não. A agenda dele é pior do que a do Lula, rapaz. Não, mas não é nem agenda. Não sei o que acontece. Peão é difícil. Será que ele está separando? bastante. Será que ele está escolhendo? Não tá, porque senão ele teria vindo aqui primeiro. Tá selecionando, Ele né? veio aqui primeiro, né? Não. Só vou vir aqui, não vou em lugar nenhum. O Zé, rapaz, é Rapaz. falar a verdade. Eu nunca vi você nenhum veículo, né, Zé? Nunca Não, foi, né? eu, na verdade, eu sou um cara bem resguardado em questão de veículo. Nem Instagram eu tenho. Meu Deus Eu do sou um céu. cara bem tranquilo, gosto de trabalhar bem quietinho. Bastidor, né? Bastidor. É aí que o negócio acontece, né, Marcão? É. Lógico. Você sabe que eu também não tenho Instagram, não tenho rede social nenhuma, né? Mas eu vou na rádio. Viu? Mas eu vou falar uma coisa pra você. O Instagram da Pavink tá bombando, hein? Tá legal, eu né? sigo lá, o Instagram tá Bacana. bombando, informações. O Passe de Letra tá lá, seguindo, Show. firme e forte. Isso aí. Bom, antes da gente entrar no assunto futebol de Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, os dois são São Paulinos aqui, estão todos felizes, né? O menino de 17 anos entrou em campo, marcou um gol, pra lá de importante, né? Então, todos aqui felizes, né? Mas antes, a gente vai dar uma passada no time da nossa cidade, que é o 15 de Piracicaba. Afinal, né? Todo mundo que mora em Piracicaba tem um certo envolvimento com o 15. Pode amar ou odiar, mas tem, né? E o Marcão, que foi lá patrocinador, é patrocinador do 15 de Piracicaba, ajudou o 15 com ônibus, ou seja, só ajudou o 15 até agora. Marcão, esse momento do 15, essa indefinição, né? A gente vê, principalmente essa conversa da SAF, de uma forma muito indefinida. São muitas suposições, as notícias elas chegam como se fossem contundentes, mas não são, né? É notícia que a gente percebe que é para acalmar o torcedor, mas ela não tem um conteúdo técnico, né? Tá assim, né? É só tá uma maquiada ali no negócio, né? Nesse momento do 15 hoje, você acredita que a SAF é a única solução ou teria um outro meio para poder fazer o 15 voltar a crescer? Eu ouvi hoje a entrevista do Matheus na Jovem Pan, né? Sim. Eu gostei da entrevista, achei Abraço super pra interessante. rapaziada da Jovem Pan, gente boa. Tudo. O Bruninho não tava lá hoje. Bruninho- Não tava, não porque tava. ele fala muito. E aí o Matheus não ia conseguir falar, tiraram ele e o Armando de lá hoje. Pensa no menino bom, esse Gente Bruninho, boa, né, gente cara? boa, Gente boa demais. Sensacional. Mas aí o que acontece? Eu gostei da entrevista, achei muito interessante, esclarecedora. Ficou meio que no ar que realmente a SAF é algo mais complicado do que o pessoal está dizendo aí, que já saiu, que vai sair, porque no momento da entrevista, quando perguntaram a respeito da SAF, se a SAF tinha esfriado
Ele não disse que esfriou, mas pela auditoria que foi feita, se aprofundaram bastante nas condições do 15. Parece que a SAF, ele não disse, mas deu a entender que não está mais tão acalorada quanto estava. Eu falei desde o início que não era a Outfield que compraria a SAF do 15, sim, eles intermediariam. Parece que tem alguns empresários, investidores interessados, mas acho que nós temos que pensar num plano B. Nós não, o 15 no caso. 15, sim. Não vejo que é o fim do 15. O 15 já passou por situações até piores, né? No passado, não muito distante. Os números que ele apresentou hoje de dívida do 15 são abaixo daquilo que eu imaginava, né? Ele falou em torno de entre 18 e 25 milhões. Achei uma discrepância muito grande para uma auditoria tão precisa. Mas pode acontecer porque tem muita trabalhista no meio, você pode reduzir. Que nem foi julgado ainda, né? Exatamente. Estão trabalhando muito para reduzir alguns custos, conseguiram, inclusive, em algumas situações. Então, isso justifica essa discrepância dos 18 para o 25. Mas ainda que seja 25 e a SAF, espero que dê certo, acho que hoje seria realmente a melhor saída para o 15 ou a saída mais rápida. Eu, nesse tempo, eu não sou do ramo do futebol, fiquei no futebol um tempo aí, acompanhando mais de perto. Eu percebi que gestão no futebol, sem dinheiro, não dá. Por quê? Porque não dá tempo, a torcida não tem paciência de esperar os resultados que demoram. E o Zé sabe melhor que nós, que é um grande empresário, sabe quanto tempo a gente demora para construir algo dentro de uma empresa. Do que você investe até o tempo. Exatamente, para vir que tem 13 anos e agora que a gente chegou em Piracicaba há um ano e meio e conseguimos montar uma estrutura. Então, um clube de futebol já endividado seria mais demorado. Mas não é terra arrasada, o 15 não é terra arrasada. Se a SAF vier, ótimo, a curto prazo seria maravilhoso. Não gosto de SAF, Não é a minha primeira opção também. Não acho que é algo tão bom assim, mas é um modelo que tem funcionado em alguns clubes, deve funcionar no 15 de curto prazo. E eu acho que é a solução. Mas eu gostei da entrevista do Matheus hoje, me surpreendeu positivamente. Eu só vou pontuar uma coisa que muita gente parece que força em não lembrar, mas eu vou lembrar. Dessa conglomerado de valores que está falando aí em quase 25 milhões, a gente não pode esquecer que tem uma dívida que é do Ivo Noal, da época do bingo, né? Que essa dívida ela tem um valor expressivo nesse montante, tá? E essa dívida ela ficou ali escondida durante muito tempo e só agora veio à tona. Isso. Mas será que quando ele fala 18 a 25 não é devido a essa dívida do bingo? Então, a dívida do bingo está no meio, porque tem um monte de trabalhista, né? Ele falou claramente que a dívida do bingo está no meio. Sim. Nós não sabemos. Que essa dívida pode... É porque o valor dela é muito alto. É mais de 50% do valor total. Estão trabalhando, mas é assim, eu vejo, pelas informações que eu tive aí, que a gente coletou ao tempo, ouve daqui, conversa ali, não é oficial, mas eu acredito que eles já estão calculando a dívida do bingo, uma dívida que não corrigida desses últimos 20 anos. Porque a dívida do bingo corrigida em 20 anos, ela vai passar. Só ela passa de 20 milhões, né? Se for corrigir. Mas você que trabalha na área, você sabe melhor do que eu, que tem uma série de benefícios, uma dívida muito antiga, isso vai baixar. Mas hoje o Matheus disse o seguinte, a dívida com o bingo é entre 18 e 25 milhões. Eu achei uma dívida tranquila, não é? É dívida, é 25 milhões, pô. Mas é uma dívida tranquila pro clube do tamanho do 15 de Piracicaba. A minha preocupação, Zé, você, Marcão, também entende muito melhor do que eu vou falar agora. A minha preocupação maior é com as dívidas tributárias. Por quê? Enquanto você está devendo para o governo, você não consegue colocar projeto de incentivo. Sim. Então, o projeto de incentivo, eu acredito que seria uma grande janela para o 15 conseguir arrecadar dinheiro. Mas eu acho que o 15 hoje, os projetos de incentivo da base, principalmente, eles vêm através da Associação Amigos do 15, que está belezinha. Mas e o profissional? Então, mas aí o que acontece? Pelo que eu entendi, que a gente acompanhava, o 15, dívida tributária, eles equacionaram todas, exceto a do bingo, que é uma dívida, inclusive, estadual, que é a ICMS. Sim. Uma dívida estadual. Então, as certidões federal, municipal, isso aí me parece, no final do ano passado, em agosto, setembro, que eu estava mais perto lá. Mais próximo. Foi feito um acordo, um parcelamento e tinham as certidões. Então, isso me deixa... E não seriam dívidas tão altas.
Sim. Tão altas. O que me preocupa mais são as dívidas que me parece que não tem. O próprio Matheus falou hoje que a última cota do Beraldo, a Outfield está fazendo aporte no 15, ele não disse valores, mas me parece que é em torno de 2 milhões de reais, fazendo aporte, e a garantia desse aporte é a última parcela do Beraldo. Sim. Então, parte desse dinheiro já estaria comprometido. Mas tudo bem, nós temos dinheiro para pagar. O que me preocupa é assim, nós temos alguns piracicabanos que colocaram dinheiro no 15 e o Matheus vai pagar, é óbvio, ele falou hoje, é questão até de honra para ele isso aí, como quinzista que é, pagar os piracicabanos. Mas o piracicabano, ele tem uma flexibilidade maior, um entendimento melhor de, vou aguardar mais um mês, mais 2 meses, mais um ano. Né? Coisa que se você tiver na mão ou pegando dinheiro de uma empresa profissional nessa área, é óbvio que isso não vai acontecer. Sim, então, né? isso pode comprometer o fluxo do 15 no futuro próximo. Mas eles estão equacionando, estão fazendo junto à parcela do Beraldo, então acho que isso aí também é o que me preocupa mais. Não é dívida nova, é a forma como esse dinheiro está entrando no 15. Essa parcela que você fala que seria de outubro. A terceira. É a terceira, porque a segunda já está depositada na Justiça Trabalhista. Está na né? Trabalhista e, pelo que eu entendi, serão pagos os processos trabalhistas. Mas, por outro lado, esse dinheiro, ele também não deixa de ajudar o 15. Né? Vai Se eliminar você está algumas pagando dívidas. 6 milhões de dívida, são 6 milhões a menos nesse montante. O que eu não entendi é se o 15 deve mais 20 ou se dentro desses 20 estão os 14 do Beraldo, 12 do Beraldo. Isso eu não entendi. Pelo que eu entendi, está dentro. Aí seria ótimo, tá dentro. porque o Beraldo tem 12. Sim. Né? 10, 11, 12, sei lá, uns falam um pouco mais, outros menos. Se você tem 20, você deve só 8. Sim. Mas só 8. Tem time na região que está na 5ª divisão, 4ª divisão, que deve 50. Então a nossa condição não é tão ruim. Por isso que eu falo que o 15, com uma gestão do jeito que eles estão fazendo, uma gestão... Eu só não concordo quando ele fala que tem muita transparência. Eu acho que a gente tem as informações... Na Rádio Peão. Quando começa muita fofoca, sabe? Sim. Um fala uma coisa, outro. Eu acho que daí começa a sair da mão. Sim. Porque aumenta-se, quem conta um conto, aumenta um ponto. Sim. Né? Então, eu acho que transparência, falta um pouquinho de comunicação. Muita comunicação. Mas, assim, diante do que ele falou hoje, o 15 é totalmente... com ou sem SAF. A dívida do 15 é totalmente administrável, com ou sem SAF. Zé, você que é também empresário, investidor, você conhece o mundo dos negócios, né? Você fosse, vamos dizer, pegar uma empresa hoje para fazer a recuperação dela, que ela deve 28 milhões, mas ela tem um produto, que a marca 15 é um produto vendável. E você vende ele no Brasil todo. Essa é a verdade, né? Qual seria a estratégia? Eu acho que a dívida do 15, já falei isso com o Marcos, falei com outras pessoas, é dívida pequena. A última empresa que eu peguei, que eu falei com o Marcos, que é uma empresa de ferrovia, ela estava devendo em torno de 180 milhões. Hoje a gente conseguiu reduzir pelo menos 35% da dívida, 40%, com planejamento para matar a dívida em mais 6 anos. São dívidas, não é uma dívida de 20 milhões. Isso que a gente fala também é a dívida de face. Então, isso daí você tem uma negociação. Eu acho que o 15, eu vou ser sincero, não vou mentir, o 15 eu não acompanho ela politicamente do 15, já fazem uns 8 anos. Quando eu moleque brinquei no 15, acho 88, 89, joguei, eu tinha 13, 14 anos, jogava, acho que o Neto, que era técnico. Lembro da época do Ripoli, eu morava no bairro dos Alemães lá, então a gente ia no jogo do 15, pulava a cativa, então vem isso daí. Vem dessa época. Eu acho que o 15 é uma marca forte, uma empresa forte, só que precisa o quê? Para mim, se é SAF, não é? Precisa de pessoas competentes e profissionais. Se você pegar hoje o Palmeiras, não é SAF. Exemplo. Mas a lei acerta em tudo. Você pega o São Paulo, que tem uma estrutura, eu conheci Cotia e conheci a estrutura do Palmeiras. Você fala, cara, como que o Palmeiras está vendendo? Tanto jogador o São Paulo não consegue. E o jogador São Paulo tem jogadores ótimos, tem competência. Então, assim, eu acho, além do presidente, não conheço o Matheus, não sei se está sendo bem administrado, mas eu acho assim, primeiro, tem que ser transparente, porque o 15 é da cidade. E eu vejo,
eu desanimei um pouco de acompanhar politicamente do 15, porque o 15 eu vejo que ele é... A cidade de Piracicaba, apesar de ser metrópole, ela tem cabeça de provinciana. Então, assim, eu vejo um monte de gente pegando 15 com boa intenção, sai de lá, sai todo mundo bem, todo mundo conhecido, e o 15 continua na mesma. Então, às vezes, uma SAF, porque a SAF bem feita é boa. Mas também, se você fazer SAF por fazer mal, vai acabar. Se for só para nomenclatura. Então, eu acho assim, o valor do 15, sinceramente, é irrisório, eu acho. Bem administrado, claro que é planejamento, se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você consegue. E quem está no 15 hoje, ele tem que trazer, eu acho, um momento talvez não seria se eu fosse não vou falar presidente, um gestor do 15. E não é o momento de você fazer SAF do 15. Você tem que deixar essa casa mais bonita. O 15 tem tudo para valer mais. Então você tem que fazer um trabalho arroz e feijão e deixar mais atrativo. Né? Eu acho, assim, minha opinião, eu converso com o Matheus direto também, nada contra a pessoa, pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui de cargos e da instituição 15 de Piracicaba. Acredito que, eu vou bater um pouco na tecla do que o nosso querido Zé falou, falta um pouco mais de profissionalismo, né? Então, assim, o 15 sempre foi um ciclo meio fechado de conhecidos e amigos, né? Então, às vezes, o cara tem boa intenção, mas como eu vendo propaganda e de divulgação. Tarantini, se é meu amigo, vem aqui, fica aqui no 15, você vai ajudar a gente no sistema financeiro. Cara, vai voltar para trás. Por mais boa intenção que eu tenha, vai voltar para trás, vai dar merda. Por quê? Porque eu não sou da área, cara. De dinheiro eu entendo de receber e de gastar. E tendo dinheiro não, porque também não adianta eu pôr dinheiro e não ter profissionais para tocar isso daí. Não vai te gerir bem o negócio. Sim. Então você tem que ter uma pessoa boa. E cada um tem que ter, nós temos que ter a humildade, o empresário, no que ele é bom. O que você não for bom, eu trabalhei para um judeu que ele falava assim, pô, você é bom nisso. Então, você não tem que focar no que você é bom, você tem que trazer pessoas onde você tem dificuldade. Sim, é lógico. Ali que vai preencher, onde você vai crescer. Então, a gente tem que olhar para dentro, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu e Danilo Teles, que é o diretor-geral aqui da TV, fomos convidados a um café da manhã lá no 15 pelo Matheus. Lógico que a gente aceitou e foi lá. Ele apresentou toda a estrutura do 15, que é precária, equipamento sucateado, apresentou tudo, beleza? Aí teve uma palestra que ele e um rapaz chamado Luiz Henrique, que é um auditor, eles ministraram ali para os caras da imprensa que estavam ali, os jornalistas. A palavra desorganização da gestão passada, eu contei 7 vezes. Ele falar em desorganização da gestão passada. Isso não é uma crítica, tá, Matheus? É uma pontuação. Só que, aí que vem o ponto. A administração passada era desorganizada. Quem que era o cabeça? Rodolfo Geraldi, Arnaldo Bortoleto. E também passou lá o Luiz Guilherme. Mas o Luiz Guilherme ficou um tempo que não deu muito tempo. Então, quem já estava era Arnaldo e Rodolfo. O Luiz Guilherme passou, tiraram, voltou o Rodolfo e o Arnaldo. Aí ele fala em desorganização da gestão passada. Só que na montagem da diretoria ele trouxe o Arnaldo e o Rodolfo está por lá também. Então aí que fica a pergunta que eu não consigo explicar para mim mesmo. Se era desorganizado, por que trouxe os caras? Será que eles estavam em departamento errado e você trouxe ele no departamento certo? Por quê? Porque o Arnaldo está no departamento comercial de marketing. O Rodolfo nem sei qual é o cargo que ele está usando, mas está lá também. O Rodolfo foi convidado junto. Até eu fui convidado, não fui convidado, deixa eu trocar a palavra, senão o pessoal fala, tá vendo? Eu fui consultado se eu aceitaria ser adjunto de futebol, não fui convidado, eu poderia ser convidado, não fui, mas fui consultado e disse que não aceitaria, não era minha área, eu aceitaria na área financeira. O convite não veio nem para uma coisa e nem para outra, então que fique claro isso. Mas assim, o Rodolfo, ele seria o diretor de futebol do 15. Ele não aceitou. Então eu vejo que o Rodolfo está lá prestando, não assessoria, mas tipo... um conselheiro, né? As dúvidas que tem da gestão passada, porque também nós temos que convir que o Matheus está lá há 6 meses, 8 meses. Está em transição. Mas para futebol é bastante. Para futebol é bastante. Até porque quando ele era o torcedor, ele tinha um pensamento diferente. Então ele está caindo na realidade que ser gestor de um clube de futebol é complicado. O Arnaldo, sim, o Arnaldo estava na área de marketing. Não sei se está mais também, ou se está só como figurativo. Enfim,
Mas eu acho assim, o Rodolfo, vamos falar agora de, né, falamos de pessoas. O Rodolfo, ele é, dentro da Raizen, o maior grupo usineiro do mundo, um dos maiores do mundo, uma pessoa-chave. Sim. Ele é desorganizado e incompetente? Então, é isso que eu tô falando. É nessa tecla que eu tô batendo. Entendeu? O Arnaldo... É presidente da Presidente Coplacana. da Coplacana. Acabou de sair da gestão. Aqui do hospital. Tá envolvido em tudo. É incompetente? Não. Então, assim, talvez a forma... Agora eu vou entrar na mesma questão do início. Você gerir uma empresa é uma coisa. Você tem tempo. É privado. E aí tá havendo uma confusão no 15 também, porque a hora que o negócio aperta, ele é privado. Eu não preciso dar informação porque ele é privado. A hora que o negócio tá uma maravilha, ele é da torcida, é do quinzão. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sim. Ou é privado, ou é público. Para mim, o 15 é público, né? Porque envolve uma torcida. Sim. Né? Apesar de ter um CNPJ privado. Mas assim, quando você tem uma empresa sua ou de um sócio, é uma coisa. Então você tem tempo de maturação, você implanta um sistema, você consegue resolver, como o Zé faz, planejamento. Quando você envolve torcida de futebol, 1.000 sócios, né? Porque nada mais é do que 1.000 sócios. Se o cara é sócio do 15, ele é dono do 15 junto com quem está administrando. Sim. Então eu penso assim, aí que tem que estar muito transparente e muito claro qual é o objetivo do 15. Quando no ano passado eu fui consultado, até eu consultei o Zé, e o Zé falou, não vá. E minha esposa falou a mesma coisa, não vá. Aí eu ouvi o Zé. Se ela ouvir isso daí, ela vai ficar brava comigo. Mas aí o que aconteceu? Mas ela tinha falado comigo. Então, a minha ideia... Conversamos sobre isso também, né? A minha ideia qual que era? Não vamos... Mas isso ia ser vendido para a torcida. Nós não vamos montar um time para subir. Nós não vamos iludir o torcedor. A Série A2. Nós vamos montar um time mediano para competir, para não cair. Conversei diversas vezes com o Zé a respeito disso. E não vamos gastar. Vamos gastar pouco. O 15 montou um time aquele oba-oba do começo, porque nós vamos subir, porque nosso time é de primeira divisão, e vamos subir, e deu no que deu. Gastou-se o que não tinha, montou um time que não subiu, e aí? Criou com ódio do torcedor. Criou uma expectativa. O Matheus tem essa vantagem por ele estar muito próximo do torcedor. O torcedor, ainda bem, o torcedor entendeu um pouco da situação e bate. O meu celular aqui tá querendo falar comigo. Sim. Será que é minha esposa? É a inteligência artificial. Aí a única que está aqui do meu lado é artificial. Mas aí o que acontece? Se você vende essa ideia, a torcida tem sido paciente, né? Porque ele é da torcida e eu acho isso muito importante. Se é outra administração, o pessoal ia bater mais, como acontecia com o Douglas. Eu achei uma puta de uma injustiça. O Douglas apanha até hoje. Né? Eu volto a falar, eu não vou entrar no mérito, mas a pessoa dele não podia ser ofendida da forma que foi. E aí o que acontece? Vendeu-se uma ideia que o 15 tinha montado um super time. E vou te falar uma coisa, o 15 tinha montado um time para subir. Mas no meio do caminho... Tem um mata-mata. Perdeu, não subiu, jogou mal pra caramba. Jogou 5, 6 partidas bem, depois jogou mal pra caramba. Como montou os outros anos também. Exatamente. Só que os outros anos nós gastávamos 300 mil reais. Esse ano nós gastamos 1 milhão. Se você tiver um exemplo... 800 mil. Falamos isso diversas vezes aqui. Ô Marcão, eu acho assim que primeiro você tem que dar um passo para trás, que o problema do 15 é financeiro. Eu estou falando, eu não posso falar da gestão do Matheus e nem das passadas. Sim. Você está falando como um empresário. Eu estou falando como gestor e posso estar errado, não sou dono da verdade também. Mas eu tenho como exemplo e tenho em contato o pessoal do Velo. Você ter sorte, você tem que fazer as coisas certas, que é mais fácil você ter sorte. O time do Velo montou um time praticamente de folha de segunda divisão, de A2, né, um pouco mais, com jogadores medianos. Para não cair. Para não cair, mas a princípio o clube tinha certeza que ia cair. Conseguiu fazer um caixa, reformar o campo, porque a prefeitura deu uma parte. Sim. E ele deu... E conseguiu a série D do Brasileiro. Sim. E está com caixa. Um caixinho para montar um time competitivo, não vai ser top. Então também teve uma gestão boa e uma sorte. Só que eu acho que assim, questão de jogadores, questão de ser bom ou ruim,
a gente tem que tentar trazer jogadores que tem um pouco mais... Sabe o que é o 15 de Piracicaba. Eu sei que hoje o mundo mudou, mas a pessoa entender um pouquinho que é a cidade. Não é só trazer jogadores... A cidade aqui é diferente. Né? Quantas vezes a gente trazia jogador da base do São Paulo, do Corinthians, o cara vinha aqui e não sabia que era o 15. Pô, tô no São Paulo, tô de passagem. O 15 é um grande time. Eu cheguei a viajar, tá em Portugal. O Kleber era o técnico, tava acho Copa Paulista. Sim. 15 Santo André. Tava ouvindo uma semifinal de Copa Paulista, se eu me engano. Eu tava ouvindo, chegou um português, comecei a conversar. Ele conhecia o 15. Português. Português. Eu fiquei assim, cara, isso daí já aconteceu comigo no Nordeste. Você fica bobo. E eu lá com a minha mãe brava e eu corradinha lá embaixo. Né? Então, assim, o 15... se eu fizer uma boa administração, a sorte vem também. A gente tem que ter um pouco de sorte. Lógico. Sim. Tem que ter dinheiro, tem que ter competência. Competência. Primeiro competência. O resto vem. Sim. Né? Torço muito por essa direção aí da certo. Porque a gente quer o 15, né? Uma outra situação, nós estamos no momento de negociar SAF. E eu falei isso na Jovem Pan e vou repetir aqui, porque isso é uma opinião minha. Por que nós vamos desvalorizar o nosso produto no momento que nós começamos uma negociação? O técnico vai na Jovem Pan, fala que o 15 é terra arrasada, que o 15 não tem estrutura, que o 15 não tem nada. Mas o próprio presidente... O presidente faz uma reunião, o 15 não tem nada, o 15 é desorganizado. Não, pera um pouquinho. Até hoje, esse eu acho que foi um erro. Transparência, aí talvez ele fale, mas vocês não querem transparência? Tá bom, nós queremos, mas transparência é número. Informações. Não é só lábia. Então, o que eu acho é isso. No momento que você vai vender um produto seu, Sim. Você vai vender seu vagão de trem lá, você está tentando sair lá da situação, pagando dívida, Sim. Você vai vender o vagão de trem, você vira e fala, o meu vagão é excelente. O problema é o chassi dele que trinca de vez em quando, as rodas não são boas, mas nós vamos melhorar. Viu? Isso não existe. Então, eu acho que isso foi um erro muito grande da administração agora atual, no momento de SAF. No momento que estava com auditoria de SAF, auditoria de uma empresa para comprar a SAF. Então, eu acho que isso é um erro. Nós temos que valorizar o 15. O 15 tem história, o 15 tem, bem ou mal, o 15 tem um estádio para ele jogar. Uma torcida apaixonada. Uma torcida fantástica. Fantástica. Eu tive na Ponte Preta lá, que o pessoal da Ponte me pediu o ônibus para a base. E a gente acabou arrumando lá, fizemos uma negociação com eles, porque o neto do Dito Janete, o PP, joga de goleiro no Sub-15. Um belo de um goleiro. E aí eles estavam sem ônibus e no fim acabamos a impressão. Agora eles querem aquele ônibus para o profissional, para tudo, mas não acabamos fazendo um contrato com eles para a base. E eu tive na Ponte Preta. E a gente vê uma diferença estrutural. Mas a gente vê uma diferença estrutural de um time que até antes de ontem estava na Série B do Brasileiro. Na Série A disputou não faz muito tempo. E a própria diretoria da Ponte Preta, eles reconhecem que o 15 é do nível da Ponte Preta. Talvez hoje, por algum erro no meio do caminho, não conseguir subir e tal, o 15, em termos futebolísticos, ele é realmente menor que a Ponte. Mas lá eles dizem, todos falam abertamente, o 15 é um time que todo mundo gosta. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. João Luiz Almeida, que é um integrante aqui da nossa equipe Passo de Letra, ele é um historiador. Ele tem toda a história do 15 na cabeça, Zé. É um negócio impressionante. Tudo que você perguntar do 15, ele responde para você de pronto. Ele não precisa olhar o celular, tá aqui. E quando começou essa história de SAF, ele falou, olha, não é a primeira vez. Lá atrás, o 15 precisou se transformar numa SA para poder construir o Roberto Gomes Pedrosa, que hoje é o supermercado Açaí. Isso. Ele falou, então, os sócios compraram cotas. Esse dinheiro entrou no 15, construiu junto com a prefeitura, lógico, com a parceria com a prefeitura, construiu o estádio. E depois, conforme fosse entrando o dinheiro, ia ser pago essas cotas. As cotas foram todas doadas por 15. Todos os sócios falaram, não, a gente doa. Então, o 15 virou uma SA por um motivo e depois acabou desvirando. Pergunto eu, para você que é empresário, você que é empresário, em vez de SAF, e se o 15 tivesse um pool de empresários, investidores, com um administrador nomeado por todos para fazer a gestão financeira do 15, será que não funcionaria melhor do que uma SAF? Eu acredito que sim, desde que as pessoas que vão investir não vão mexer com o coração,
e sim com a razão. Isso. E trazer um profissional. É, Só um que, cara administrador. o profissional vai administrar a parte financeira, tem que ter e valorizar as pessoas que já estão lá dentro, que conhecem o 15. Então eu acredito que é um bom. Qualquer empresa faz isso. Hoje você faz para montar um conselho, você monta o conselho de uma empresa e você traz um gestor, né? O gestor tem metas que tem que ser cumpridas, né? Não é pôr a pessoa para administrar e ele vem trazer. Ele tem que saber para que ele está entrando lá e qual que é a meta. Tem que ter um norte sempre. Eu sou a favor. Isso é profissionalizar. Detec. Hoje eu não sei como está o 15, eu não sei como está a dívida do 15, mas eu vou falar até setembro do ano passado. Eu estava mais próximo e uma das propostas, uma das ideias que eu tive foi o seguinte: eu falei, Rodolfo, eu até então achava que o Rodolfo seria ou continuaria como presidente do 15. Falei, vamos pegar 5 milhões de reais, para vir que aporta 5 milhões. Isso é um número real mesmo, não foi a Pavim que aporta 5 milhões no 15. Juntando com as duas cotas que faltam do Beraldo, nós temos 20 milhões. Nós vamos trabalhar, esses 5 milhões, nós trabalharíamos a gestão do time, do futebol profissional. E o dinheiro do Beraldo seria para você negociar, reduzir, antes de chegar num ponto de fazer penhora, né? Negociaria de alguma forma, quando começaria a reduzir valores, pagaria, nós não teríamos tido penhora, né? Mas essa era uma ideia. Então, se hoje, em maio de 2025, fala-se em 20 milhões de dívida, em setembro do ano passado nós tínhamos 20 milhões. Esses 5 milhões, como ia ser aportado pela Pavink? Nós íamos aportar, e aí o que acontece? Nós teríamos que ter um cargo dentro do 15 que cuidasse disso daí. Que administrasse a verba. Que cuidasse disso. Não por dúvida da gestão ou de má gestão. Sim, mas para trabalhar bem. Nós teríamos que estar lá, até porque a contrapartida do 15 seria como? Então nós teríamos que ter uma forma que o 15 devolveria esse dinheiro para a Pavink em 2 anos ou 3 anos, conforme a gestão. E faríamos dessa forma. Foi uma ideia que eu tive, não prosperou a conversa, porque depois o Rodolfo nem veio para presidente, e com o Matheus também a gente acabou nem conversando a respeito disso. Ele sabia da ideia, acredito que sabia, porque o Gema comentou comigo um dia, nós chegamos a conversar a respeito. Só que aí o que acontece? Ninguém vai colocar dinheiro num clube ou numa empresa se ele não fizer parte da gestão. Porque se eu aporto 5 milhões em algum lugar, é porque eu confio naquele produto, mas eu confio do meu jeito. Né? Sim. Então eu também tenho que fazer parte da administração. Essa proposta houve lá atrás da Pavink sozinha, mas o cálculo que eu fazia era Beraldo mais os 5 milhões daria os 19, na época se falava em dívida de 13 milhões. Mas aí você tem cota de TV, cota de federação, patrocinadores. Montaríamos um time mediano para não gastar todo esse dinheiro, e aí você faz uma curva ao contrário. Essa é uma saída que hoje, se você pegar 5 empresários na cidade, você não consegue 10 milhões? É o que eu falei. Um pool 10 milhões você não consegue levantar? Então, consegue, um pool de entendeu? empresários. Agora, eu não sei se 10 milhões hoje resolve. Por quê? Porque hoje a gente começou a ter muita penhora. O dinheiro do Beraldo, ele já praticamente, pelo que eu entendi da entrevista hoje, praticamente nós já não temos mais o dinheiro do Beraldo para fazer parte dessa composição de preço. Mas também não temos a dívida que tinha, porque se é 12 vai cair 12. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês são conhecem o profissionalismo de um clube. Que nem você falou, estratégia, tá? Você monta um time para classificar entre os 8. Isso. Você pode economizar e você fazer um caixa, para quando você chegar na outra fase, você trazer jogadores decisivos, não pode ou não? Mas aí normalmente você não contratar. O mercado não oferece. Porque o mercado hoje, se o cara jogou Série A1, Série A2, qualquer série do Campeonato Paulista, você já não pode mais contratar. Tá. Os outros campeonatos, todos vão estar em andamento. Então, os bons jogadores, todos eles vão estar encaixados. Não seria a melhor estratégia para você chegar numa fase final. Mas o Noroeste subiu com um time ruim. Sim. O próprio Velo, aí entra o que você falou. Gestão, sorte, competência, financeiro. Se você somar a folha de pagamento dos 2 times que subiram, não dá do 15. Não dá do 15, não. E não é só isso, não é Então, só folha de pagamento. Até os gastos, né? A E logística. os dois são SAF.
Os dois são SAF. Outra Ninguém pergunta. rasga dinheiro, né? Você vê que Não. ninguém rasga dinheiro. Outra pergunta, que aqui a planejamento Tramontina mesmo. é afiada, viu? Marcão, há Não um dá pra tempo. vir muito aqui, dá? É, há um tempo atrás, a gente conversou e você falou aqui na bancada do Passe de Letra que você tinha um projeto. Tinha. Tinha um Tem. projeto para apresentar no 15. Esse projeto ainda é viável ou ele já escorregou pelo vão do Vamos dedo? lá. Primeiro, o projeto existe, o Zé até fez parte Sim. da montagem, porque a gente não pensava no 15 só com futebol, né, Zé? Pensávamos no vôlei, que a gente tem aí uma parceria no vôlei de Piracicaba, mais social. Pensávamos no futebol de salão, no atletismo. Nós pensávamos no Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, e não só no futebol. Então foi feito um projeto, montado, uma ideia, construção de CT e tal. Então nós fizemos realmente o projeto. Até uma hora eu quero que você vá lá na empresa, conhecer a empresa. Vamos e eu lá. vou te mostrar o projeto. Ele é um pouco grande, mas pode levar um pedaço embora. Só que hoje nós montamos um projeto para aquela época. Em cima do que acontecia naquela época. Naquele momento. Naquele momento. E o investidor já está no time da Série B, né? E o Que é por investidor, dinheiro o investidor já foi também. Já foi. Que era, na verdade, ele não era o investidor, ele era o nosso patrocinador, né? Na verdade, Muito assim, forte. até eu tive contato com 2 pessoas do 15, conversei com uma pessoa que é um diretor, ele falou, não, Zé, vou levar para o presidente, e o outro com uma pessoa que tem muita influência com o presidente. Esse diretor que eu conversei foi lá, realmente conversou, uma pessoa de confiança minha, conversou, falou, Zé, a princípio eles pediram para dar uma segurada, que eles estão no meio de uma negociação, e ele até se interessa conversar, mas não no momento. Daí eu até falei, cara, agora que você tem que conversar, porque quem tem um, não tem nenhum. Você Sim. tem que ter o poder. Sim. A hora que o cara perceber que tem outro, porque assim, todo fechamento, você vai vender uma empresa, você vai vender você tem que ter dois caminhos. Sim. Até para você estimular o aumento do valor. É o famoso plano A e plano B, Sim, meu. Não mas tem. isso é uma malícia de quem... O que eu senti, até lá, independente disso, daí também não sei como se for dos outros presidentes, faltou uma malícia de empresário. O cara falou, não, pô, eu vou ter 2, vou ouvir o cara. E daí? Se um for interessante, um andamento. Sim. Mas ele conseguiria ter 2. E depois eu conversei com a outra pessoa, até a pessoa falou assim, em um aniversário, falou, Zé, o 15 é muito coração. Falei, você está indo para o caminho errado. Coração tem que ficar na arquibancada. Aqui não pode, lá dentro hoje... não pode. Mas aí é o direito seus, tudo, de vocês. Mas aí, o que é, voltando ao projeto? Então, esse nosso parceiro, ele seria um patrocinador, mas um patrocinador que em 10 anos ele colocaria o que eu duvido que a SAF colocaria no 15. Eu acredito que a SAF não vem com a proposta que nós tínhamos só de patrocínio para 10 anos. E era patrocínio forte, real. E aí, qual que era a nossa ideia? Fazer a gestão junto com eles. Então, nós tínhamos um cara do futebol de fora do país, um cara de fora do país, porque ele também trabalha fora do país. Sim. Um brasileiro que trabalha fora do país. Nós tínhamos a gestão de futebol. Nós tínhamos uma pessoa para cada área do esporte piracicabano, desenvolvimento do esporte. Nós temos o Valdemar Bratkauskas, está lá, né? Nós temos o atletismo em Piracicaba. Quanta gente não gosta de atletismo? Nós íamos usar até como uma forma de social. Mas esse era o nosso projeto. E esse patrocinador, ele vinha não só pelo futebol do 15. Pelo projeto todo. Exatamente, ele vinha como um todo. Então esse, infelizmente, a gente perdeu para um time da Série B um para a Série A. Ele patrocina um da Série A e é gestor de um time da Série B. Meu Deus. Infelizmente. Série B está entre os 4 já. E esse dinheiro dele para ele também era pouco, né, Zé? E outra era coisa bem o que a gente muito vendeu para ele seria a parte social. Né? E isso seria interessante para a empresa dele, né? Então você tem hoje uma parte social, tentar montar uma base boa, não só de futebol, isso que a gente falou, né? Atletismo, vôlei. Hoje, na verdade, a gente fala parte política. Esporte é saúde pública. Exatamente. Né? Saúde pública. Então o 15 seria uma porta de entrada para essa molecada, principalmente. Não só tinha para idoso, nós tínhamos um projeto bem legal. Vocês não foram nem ouvidos. Na verdade, o que aconteceu? Quando a Outfield entrou na ideia do 15, porque a Outfield não é de agora, era de um ano atrás já se falava nela. Sim. E já foi ouvida. Depois o Matheus retomou e aí fez o contrato. Então, voltando à sua resposta. Primeiro que a gente nem pode apresentar
uma proposta. O 15 não pode aceitar uma proposta nossa hoje, porque existe um contrato de exclusividade, o Matheus reforçou isso hoje, contrato de exclusividade com a Outfield. Eu nem sei quando termina, porque existe... Mas não é ninguém 60 fala dias? Então, mas 60 dias a partir de quando? Pode ser que você não colocou data, coloca a data de hoje, eu não sei como funciona. Segundo, nós montamos um projeto... não era empolgação. Nós tínhamos realmente uma estrutura muito, muito bem montada. E o presidente do 15 seria o presidente do 15. Nós não queríamos mexer na estrutura do 15. Nós não temos direito de mexer. A empresa que comprar a SAF, ela não tem o direito de falar, eu não quero a Tarantini de diretor, eu quero fulano. Nem pode. Ela não pode. É contra o estatuto. Nem politicamente. Isso nós não queríamos. Nós queríamos o 15 de Piracicaba em Piracicaba. Nós não temos esse aporte hoje, na verdade, nós nem retomamos mais o assunto, não retomaremos mais. Isso é um projeto que não vai acontecer mais como o SAF do 15. Até porque nós chegamos à seguinte conclusão. Existem cidades perto de Piracicaba que não tem clube de futebol, e se nós pegarmos 1/8 do dinheiro que nós gastaríamos no 15, hoje, nós montaríamos um projeto numa outra cidade, muito perto de Piracicaba, transportaríamos a molecada de Piracicaba para essa outra cidade e ficaria 1/8 do que a gente gastaria, e teríamos também um time de futebol, um time de basquete federado, teríamos tudo isso. Então, eu e o Zé, a gente decidiu ficar nos projetos sociais. Sim. É onde a gente vai. O profissional não é para nós, né, Zé? Não tem jeito. Eu né? até vi que esses dias vocês realizaram. Meu coração bate mais forte, que é a parte social. Eu vi que vocês já realizaram algumas ações, né, sociais, né? Vocês estão envolvidos nisso. E eu acho muito legal mesmo. Né? Então... A gente precisa fazer alguma coisa. Né? Eu vejo que o 15 seria um nome muito forte, mas muito forte, uma porta de entrada fantástica, tanto que esse patrocinador aí, ele participaria da gestão nossa, mas como convidado. Mas ele seria o patrocinador. E o grande foco dele era essa entrada social que o 15, o nome 15 de Piracicaba, a camisa zebrada, viu? Isso aí todo mundo conhece. Isso aí é mundial, não tem como. Agora eu vou pôr um ponto de interrogação na sua cabeça e na sua também. Aqui é um negócio, hein? Tô cheio de interrogação. Só futebol? Porque assim, e basquete? É interessante? A camisa negra, com certeza. Lembra? Quinho, time do 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba foi conhecido. O João está aqui que conhece muito mais. Mas eu acho que o 15, eu vejo, porque eu sou um cara novo e não estudei o 15 a fundo. Mas o 15 de Piracicaba da década final de 60 e 70 era basquete. Sim. Né? Fortíssimo. Basquete. Muito forte. Não só no masculino, quanto depois no feminino. Não, depois o feminino, com Paula aí. O Marcão começou a jogar bola agora, tá? Aqui, só porque os caras fazem gol, ele fala, chuta tal lugar. Eu já falo. Um dia a gente conversou, falei assim, vou bater pênalti. Você vai ter que ser não sincero. fale no ar, porque tem gente pra bater pênalti semana que vem. Fechei o olho. Bati ali, fiz ou não fiz? Falou, já era. Então eu só observando. Falar nisso, você joga lá no Cristóvão e você tem o time lá também, né? Eu sou corneteiro. Daqui 15 dias ele vai transmitir Pavim, que é o de Tec de novo. Cara, deixa pra final. Não, presente meu. Antes de chegar na final, eu só perco. Não, chega na final, na final eu não vou. Ó, essa transmissão dessa próxima partida é presente meu da TV Metropolitana, passe de letra. A gente vai lá transmitir. Foi legal a primeira, não foi? Sensacional. Mas, Tarantini, falando um pouquinho da época, falou o Marcão, eu tô brincando, eu sou da época que eu cresci no bairro dos Alemães. Tinha jogos abertos. Eu joguei escolares, tanto nego bom que saiu no 15, eu fui jogar escolares. Intercolegiais, né? Isso daí intercolegiais, aqueles campeonatos de bairro que tinha comunitários. Cara, não tem nada mais disso. Piracicaba tá com quase 500 mil. Eu sei que você tá falando, sabe por quê? Eu fui do oratório, cara. Me dói isso. O Zé fala, mas ele é mais novo que eu. Eu sou mais bonito que ele. Não, eu apareço ser mais novo. Mas ele é mais novo que eu. Entendeu? Então, eu sou mais velho que você. Viu? Eu joguei no oratório Dom Bosco, cara. No time que eu jogava no interescolar, eu jogava vôlei, basquete, handball.
Na handebol é uma coisa que eu nunca soube. Piracicaba, eu era goleiro, só sabia. E olha a importância disso que a gente está falando, da periferia, de trabalhar esses meninos, porque no oratório, você sabe que o oratório Dom Bosco é para crianças carentes, e a gente jogava lá. No meu time era Luiz Fernando, que depois foi goleiro do 15, o Jura, que foi campeão mundial pelo São Paulo, o Tito, o Clodinho, o Wagner, o William. Clodinho jogou comigo. Então, saiu todo mundo do Clodinho oratório, jogava cara. no que? O Clodinho em que ano que é? Eu sou de 69. Não, ele era mais um pouco mais velho. O Clodinho acho que era de... Não, o Clodinho tinha minha idade, ele era de 70, ele era um ano mais novo que eu ainda. Porque eu jogava... jogou no 15, jogou? Jogou? No porque na época eu brinquei no 15. Sim, jogou. Eu era bom de grupo, nunca joguei bola. Foi mais ou menos em 88. Eu achei mais ou menos... Eu cheguei lá pra treinar no 15, o técnico mandou embora, não deixou nem pôr a luva. O meu técnico era Neto e Joãozinho. Ele vai lembrar, Neto e Joãozinho da base. Sim, sensacional. Gente, ó... Infelizmente, nosso tempo estourou. A gente queria falar de Libertador. Que Libertador? A gente falou do 15, rapaz. Nós só falamos de time grande, time pequeno a gente não vai falar hoje. Então, ó, encerramos aqui o programa Passe de Letra. Muito obrigado a você que ficou aqui na audiência. Zé, muito obrigado. Você que debutou aqui depois de quase 2 anos, apareceu aqui no meu programa. Muito obrigado, cara, pela parceria da Auditec e da Talentos 10, aqui ajudando a gente sempre a manter esse programa e a transmissão do 15 no ar. Muito obrigado, velho, pela amizade, né? Eu que agradeço. Vamos estar junto agora na Copa Paulista, né? Sim. O Marcão, a Pavim, que é o Auditec, e Talentos, vamos estar juntos. Sim. Eu que agradeço, 1 hora passou muito rápido. Agora eu gostei, eu queria que ficava 1 hora, 2 horas falando. Eu vou dar show no Cristóvão hoje, não pode. Volta, meu amigo. Mas só para terminar, você está convidado para fazer o jogo do Cristóvão Pavim. Nós vamos fazer. Esse próximo eu já falei, apresente da TV Metropolitana. É por conta do Marcão. Aí melhorou, né? Eu pago. Então aí melhorou, meu. Marcão, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. O Marcão, que agora, a partir da Copa Paulista, é parceiro aqui da TV Metropolitana do Passe de Letra também. Vai ser nosso parceiro na logística. Eu só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que faz 10 anos. Muito obrigado pela amizade e pela parceria, cara. Eu que agradeço a recepção, o Zé, amigo. O Zé, eu e o Zé, a gente se conhece há não muito tempo, né, Zé? 2, 3 anos, talvez. Mas você sabe como eu conheci ele? E como ele virou parceiro meu? Vendendo roupa pra ele, cara. Eu era gerente da Aramis. Você tá vendo? Você vê como você compra Aramis, você não tem dinheiro pra isso, não. Como eu sou. Você tá com a Aramis, velho. Eu tô com a Aramis, ele que vendeu a essa minha roupa. falsa. Não pode falar que é falsa. Não vai. Mas eu agradeço mesmo a recepção, a forma como vocês tratam a gente, porque nós, piracicabanos, nós somos um povo muito receptivo, né? E quando a gente encontra isso na TV, na rádio, a gente não quer parar mesmo. O que o Zé falou é verdade. Sim. Ficava aqui 2 horas. Assim que convidar, voltamos. Ah, vai voltar. A gente vai marcar um outro dia. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o próximo jogo da Pavink com a Auditec. A gente vai fazer a gravação. Depois a gente vem para comentar esse jogo. A gente faz? A gente passa o nome meu pro goleiro seu, porque é o único que pega alguma coisa. Não. Aí ele fica falando meu nome o tempo. O que você acha, Zé? Não, você tá indo bem. Olha, na transmissão do jogo passado, da estreia do Sub-40, que a gente fez ao vivo, os 2 nomes mais citados na transmissão, porque depois eu faço um scout, é Marcão e Luciano. O Luciano falhou, eu posso falar, é meu amigo? O Marcão não. Coitado, cara. Não, tem que estar cobrando. Amigo que amigo fala a verdade. Você viu um negócio desse? Mas assim, eu acho que esse campeonato do Cristóvão está seguindo a sequência dos outros 2. Primeira fase, Marcão, goleiro meio vazado e Pavink em primeira. Quem foi o campeão? Auditec. No outro ano, a mesma coisa. Isso daí, quase derrubei. Viu, isso aí faz 5 anos, gente. E eu já falei pra ele, se ele for com a bolsa da Auditec na final contra a gente ou na semifinal, ganha. Que é olha que legal. Quem usa. Eu tenho a bolsa. Inclusive, agora, eu trouxe a bolsa pra vocês de presente. Então, pera aí, vamos mostrar. Vamos pegar. Tem bolsa aí? Tem lá, ó. Pega aí que nós vamos mostrar o ar. Eu vou falar esse negócio que você falou faz 5 anos atrás, porque os 2 são São Paulinos. O São Paulino não cansa de falar, nós somos tricampeões mundiais, mas já foi também. Não, mas vale, não vale? Olha aqui, ó. Olha o presente aqui para a equipe do Passe de Letra. A bolsa da Auditec, linda, cara. bolsa. Olha que legal. Vai ser do plástico, né? Vai ser eu o ganhei, nosso... Eu ganhei a agora, bolsa, mas no lançamento há 20 anos atrás. Olha Eu não aqui, tenho a bolsa amigo. nova. Pô, Zé. Você sabe o que é isso daqui? Vai ser a nossa mochila de transmissão, cara. Boa. A gente vai colocar todo o equipamento aqui, ó. Bonito, hein? Do Passe de E eu Letra. dou da Pavim que ficou bonita. Só falta ele autorizar. Eu esqueci de mandar falar. Esqueci, não dei dinheiro, Zé. Manda fazer. Não fala isso. O universo ouve. A gente tá bem, graças a Bom, agradecer. Gente, muito
muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Reforçando, Copa Paulista, transmissão ao vivo em loco em todos os jogos do 15 Piracicaba. A logística fica pela Pavim, que é a parceria com a Auditec, e a gente vai estar lá sempre levando o melhor para você. A equipe é sensacional. Ronaldo Ducati é o nosso narrador. Ronaldo, para quem não sabe, ele é pioneiro na transmissão de internet. Quando começaram as transmissões de internet, Ronaldo Ducati foi um dos primeiros narradores de internet aqui em Piracicaba. Que legal. Então a gente tem o Ronaldão Ducati, João Paulo Araújo, é o nosso comentarista de arbitragem, cara. De peso, hein? Dos dois jeitos. Jonas Tadeu Parisotto, que é o nosso comentarista, João Luiz Almeida, que é comentarista e historiador do 15, esse tonto aqui que vai pro campo ficar tomando xingo lá, temos o Antônio Forsato na técnica externa, na técnica interna, o Enzo Oliveira e o Danilo Teles, que é nosso diretor-geral. Olha que equipe, cara. Então, assim, a TV Metropolitana realmente está com uma equipe qualificada para levar o melhor para você, com o apoio dessa rapaziada aqui. Zé, muito obrigado. Marcão, muito obrigado. Valeu. Bom jogo para vocês hoje lá no Cristóvão. No próximo a gente vai estar junto. Valeu, um abraço. Tchau, um abraço pra vocês, até a próxima. Um beijo especial vai pra ela, Carlin Forsato, a minha sereia. Essa mulher é dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Até segunda-feira com mais um programa Passe de Letra.